Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o romance do autor João Damasceno Nobre, O Quengo de Pedro Malazarte no Fazendeiro. Hoje nós estamos ao vivo, dia 13/4/2022. Depois esse cordel será editado, este vídeo será editado e será postado aqui no canal de forma separada. Consta que esse romance foi publicado no ano de 1959. Praticamente aí 60 anos, 62 anos aí, praticamente, né? 63 anos. Vamos lá. O Quengo de Pedro Malazarte no Fazendeiro, João Damasceno Nobre. Vou contar nesse momento um caso que foi passado de um camarada perverso que nunca foi enganado, mas um dia foi buscar lã, porém saiu tosquiado. Toda pessoa que ia com esse cara trabalhar, ele inventava uma treta para o pobre não pagar, e todo mundo caía no seu jeito de enganar. O indivíduo já estava de tal modo viciado que exigia do pobre que fosse tudo apostado, mas sempre o trabalhador é quem saía lesado. Seu cabedal aumentava, cada vez mais prosperando, comprava novas fazendas e tudo ia aumentando. Quem trabalhava para ele lá ia-se embora apitando. E de tal forma fazia que nem a autoridade nunca pôde dar um termo à sua perversidade, pois tudo ele preparava com muita sagacidade. Quando ele achava parceiro, fazia aposta até feia, apostava fura-olho, corta-mão, surrar de peia, afinal deu para apostar, tirar nas costas correia. É igual aquela história do Chicó, né? Para tirar uma tira de couro das costas do Chicó. Muito operário já tinha as costas assinaladas por esse monstro tirano de natureza tarada, porque ele, ao que parece, não tinha pena de nada. Um se queixava daqui, outro também daculá, o sujeito era ricaço, ninguém podia ir lá. Além disso, era atrevido, pior do que Mangangá. Sua fama já corria no país por toda parte, quando chegou-lhe um irmão do célebre Malazarte, trabalhou e o fazendeiro tapeou com muita arte. Com o lombo retalhado, depressa se retirou, uma correia bem larga o fazendeiro tirou, pois a aposta que fizeram o monstro foi quem ganhou. Saiu por ali tristonho, sem dinheiro e pipinado, adiante pelo irmão, ele então foi encontrado. Era Pedro Malazarte, cabra velho preparado. Pedro, olhando seu irmão, foi logo lhe perguntando o que foi que aconteceu, pois vejo você chorando, e também as suas costas vão a roupa ensanguentando. Fui trabalhar, disse Antônio, a um tal de fazendeiro, sem pensar que o mesmo fosse um tipo tão marreteiro. Tirou-me o couro das costas, porém neca de dinheiro. Pela aposta que ele fez, parece fácil ganhar, porém depois arma um quengo que é difícil de quebrar. Qualquer que entrar com ele vai por fim desacertar. Quero saber aonde mora, Pedro inquiriu do irmão. Vou jogar uma partida com esse bom campeão. Antônio lhe respondeu, meu caro, não vá lá não. Deixe de conversa mole, não venha me esmorecer. Eu quero ver esse homem e com tal conviver. Se brevemente avistá-lo, terei imenso prazer. Vendo já que não podia a seu irmão persuadir, ensinou logo o caminho para ele se dirigir, dizendo-lhe está na cara, é só por ali seguir. Estamos ao vivo, meus queridos. Se eu ainda não cumprimentei você, peço mil desculpas, tá bom? Vamos lá, Jurani Pessoa, voltando aí para assistir os cordéis, a internet dela estava ruim.
Joana Nascimento, boa noite. O Lembrador, boa noite, meu amigo. Anônimo Brasil, boa noite. A Carla Silva fez uma atividade de linguística e da faculdade citou o cordel e tirou nota máxima, excelente. Ó, eu já tentei aumentar mais aqui. Veja se agora dá para ler assim, olha. É o maior que eu consigo aumentar, vou ter que diminuir um pouco. Não vai dar não, vou ter que diminuir. É o máximo que dá para aumentar, é esse tamanho aqui, olha. Para aí. Aqui, ó, é o máximo, tá bom? É que não tá dando para ler. Deixe de conversa mole, não venha me esmorecer. Eu quero ver esse homem e com tal conviver. Se brevemente avistá-lo, terei imenso prazer. Vendo já que não podia ao seu irmão persuadir, ensinou logo o caminho para ele se dirigir, dizendo-lhe está na cara, é só por ali seguir. Com 2 dias de viagem, Malazarte lá estava e perguntou à criada se o patrão se encontrava, que precisava de vê-lo, pois emprego procurava. Chega já, respondeu ela, o senhor espere um pouco, sem demora ele apontou, que vinha arrancando toco, na chegada foi dizendo, muito bom dia, caboclo. Bom dia, respondeu Pedro, meu digníssimo senhor, desejo achar um abrigo, porque sou trabalhador, e já vi que o coronel do pequeno é protetor. É verdade, disse o homem, bastante entusiasmado, eu aqui nesta fazenda, a muitos tenho ajudado, mas os mal agradecidos têm até me difamado. Por isso estou acordado e preciso lhe falar, sei que o senhor não é desses que gostam de enganar, mas só trabalha comigo agora quem apostar. Caiu a sopa no mel, Pedro logo respondia, e também por causa de uma que aconteceu outro dia, eu jurei que sem aposta outro emprego não queria. Pois bem, lhe responde o homem, uma vez que o senhor gosta, portanto vou lhe dizer como vai ser a nossa aposta, quem perder dá uma correia pro outro tirar das costas. Seja 2, disse Pedro, pois um par será melhor, desperta mais interesse quando uma aposta é maior. Vamos logo ao cartório, para não ficar só de cor. Depois que o sujeito viu a escritura assinada, disse ganho está na cara, agora meu camarada, quem trabalhar para mim, levanta de madrugada. Quando meu pássaro canta, é pro senhor levantar, tomando logo café, vai pra roça viajar. Pondere, respondeu Pedro, para depois não voltar. Pois se ele não cantar, eu não me levantarei, conforme for nosso trato, tudo certo seguirei. Desejo que seja mesmo como palavra de rei. 4 horas da manhã, Pedro Malazarte ouviu um bicho nas laranjeiras gritando corriu piu-piu. Ele então se levantou e bem depressa saiu. Viu Pedro que era uma velha que fazia cantarola, disse ele, essa gorenta só indo para a gaiola, amanhã muito cedinho quebrarei essa viola. A comida que lhe deram na primeira refeição foi uma banda de ovo e outro tanto de pão, porém Pedro usou um quengo para vencer a questão. Da forma que ele comeu, o pão primeiro acabou, ele disse à cozinheira, o ovo ainda ficou, dei-me pão para misturar, porque assim se tratou. Porém, da segunda vez, tendo o ovo terminado, gritou ele, dei-me ovos, pois assim foi acertado, eu comer pela manhã, pão e ovos misturado. E assim ele comeu, até ficar satisfeito, depois viajou para a roça e junto foi um sujeito, para ensinar aonde era que ia pegar o eito. Disse então o camarada, limpe essa mandioquinha, vai lhe servir de relógio essa nossa cachorrinha, pois só voltará a casa guiado pela tozinha. A cadela tinha vindo com a barriga bem cheia, deu meio-dia e ficou ela deitada na areia. Pedro então disse consigo, assim a coisa está feia. Vendo que a tal não saía, ele tirou um cipó do caboclo verdadeiro e na ponta deu um nó.
e açoitou na cadela, batendo de fazer dó. A cadelinha saltava, só vendo o cipó cair, porém vendo o caso sério, tratou de escapulir. Para casa, disse Pedro, é para você seguir. Quando ela viu que o couro saía nas cipoadas, para casa ela correu de bandeira despregadas, e Pedro saiu atrás contando largas passadas. Quando o fazendeiro viu o Pedro se aproximando, perguntou: isso é hora do senhor já vir chegando? Pergunte a dona Tozinha, disse Pedro muito ufano. Conforme foi nosso trato, eu não pretendo alterar. A cadela regressou, eu tive de acompanhar. Também isso já é hora de quem luta descansar. O homem foi à cozinha e reclamou da criada, dizendo: você não deu comida a essa danada? Respondeu ela: enchi tanto que não cabia mais nada. Pois bem, falou o patrão, amanhã eu virei ver, logo que chegar a hora de lhe dar o que comer. Quero ver se malvado comigo não vai perder. Quando foi a tardezinha, Malazarte procurou um ninho de formigões e sutilmente levou. Chegou lá na laranjeira, com cuidado colocou. Quando a velha madrugada na laranjeira subiu e já ia começando cantar o curri-piu-piu, recebeu uma dentada que se largou e caiu. A velha caiu gritando e as formigas mordendo, a pobre virando os olhos e pelo chão se batendo, porque em todo lugar as bichas estavam roendo. Isso foi aquele cara, pensou logo o fazendeiro, esse Pedro Malazarte é um grande marreteiro. Acabei, responde Pedro, com esse pássaro agoureiro. Disse ele para a velha: a senhora amanhã vá para outra laranjeira cantar o seu beabá. Ela respondeu ao filho: o demônio é quem vai lá. O corpo está me doendo e a cara toda inchada, não é brinco para ninguém, de formigão a picada. Pedro foi quem ficou livre de levantar de madrugada. No outro dia bem cedo, a cadela fez voltar, meteu-lhe o cipó no lombo, fez a bicha regressar e passou a tarde inteira deitado sem trabalhar. Pensou logo o fazendeiro: isso é duro de roer, mas vou arranjar um quengo, com esse ele vai perder, pois vai ficar indeciso sem saber como fazer. Disse para Malazarte: amanhã ou quarta-feira vá tirar-me 6 carradas de uma especial madeira, toda sem nós, sem umbigos, por igual toda linheira. No outro dia foi ver o trabalho do roçado e notou que a mandioca o Pedro tinha arrancado e o mato deixou em paz sem nada ter capinado. Ele foi dizer a Pedro: o senhor não tem juízo, pois acaba de me dar um enorme prejuízo. Capinagem como a sua, declaro que não preciso. Eu limpar a mandioca, seu criado me mandou. Eu não ia limpar mato se ele não me ordenou. Sua madeira também pronta já toda ficou. Seu empregado não disse para limpar o roça-mato, ele devia dizer como era tudo exato. Façam as coisas direito, deixem de dança de rato. Agora a sua madeira, vá olhar que já cortei. O senhor vai gostar muito daquela que arranjei. Sem torturas e sem nós, toda por igual cortei. O Policarpo foi ver suas linhas de madeiras, as peças todas por uma, sem umbigos e linheiras, mas dessa vez Malazarte liquidou as bananeiras. Dessa maneira, seu Pedro, o senhor está danado, tão cedo não levarei minhas frutas ao mercado. Diz Pedro: é ou não é madeira do seu agrado? Então ele arranjou outra para com Pedro acabar, mandou buscar um carro de lenha em certo lugar, pois de fato ali as feras teriam no que devorar. Pedro Malazarte logo para o local viajou, mas não foi pelo caminho, foi por um brejo e deixou o carro quase atolado e os bois ele soltou. Levou todos para a vila e baratinho os vendeu, porém exigiu as caudas e o açougueiro lhes deu. Chegou em frente do carro, enterrou ao modo seu. Voltou logo para casa e disse: veja que azar, seus bois se atolaram todos e quero que vá olhar.
as caudas estão de fora, mas ninguém pode puxar. Isso aqui não é estrada, não foi por ali que eu disse, não viu aqui esse brejo, o Senhor só faz tolice. Disse Pedro, achei melhor viajar pela planície. Na dianteira do carro, as caudas ele enterrou, de forma que parecia que ali tudo se atolou. Somente o filho do homem isso não acreditou. Quer ver, respondeu Pedro, pode ir para puxar, mas é só por esse trilho que você pode passar. Tem de ficar atolado se for por outro lugar. O moço no mesmo instante para o lugar se dirigia, era um grande sumidouro, Malazarte já sabia, com pouco dentro do brejo ele desaparecia. Ele gritou por socorro até desaparecer, o velho quis ir também para o filho socorrer. Não vá, patrão, fala Pedro, se o senhor for vai morrer. Entretanto, esse lugar era o que mais atolava, porém indo com cuidado, o brejo se atravessava, senão as caudas dos bois o Pedro não enterrava. Voltou bem desanimado o manhoso fazendeiro, pois já perdera seus bois, e o seu filho primeiro estava vendo perder correia, aposta e dinheiro. Voltou e disse, seu Pedro, é para o carro trazer. Ele bateu o machado e fez pedaço a valer, e depois foi carregando sem o fazendeiro ver. Quando o homem viu o carro, assim todo espedaçado, quase que arranca os cabelos, ficou bastante zangado, gritou, ou Pedro maluco, gritou, ou Pedro é maluco ou está alucinado. Não, senhor, respondeu Pedro, tenho juízo perfeito, mas para fazer o carro eu não achei outro jeito. Já cumpri o seu mandado, agora estou satisfeito, porque o senhor bem sabe que eu sozinho não podia trazer esse carro inteiro, pois os bois não mais havia. Só de pedaço em pedaço é que um homem traria. Policarpo então pensou, esse cabra de encomenda, parece que desta vez eu vou perder a contenda, porém vou ver se a mulher livra-me de pagar a prenda. E consultou com a mulher, dizendo que vou fazer para dar fim a esse cara, pois é duro de roer. Veja se arranja um quengo para fazê-lo morrer. Disse a mulher, isso é fácil, você tem de se ausentar, eu dou liberdade a ele para poder tapear, depois dou-lhe misturada e ele vai se embriagar. Meus amigos, estamos ao vivo, tem alguém aí que eu não cumprimentei, peço mil desculpas. Joana Nascimento, Maria de Jesus, Moacir Júnior Ribeiro, Raila Teles, Luluzinha Games. Vamos lá, meu povo. Pessoal, a tela, ela tá um pouco pequena mesmo, tá? Até a letra tá um pouco pequena, eu tentei aumentar o máximo aí. Peço desculpas para vocês, tá bom? 24 likes, pessoal. Deixa like aí para ajudar o canal. Disse a mulher, isso é fácil, você tem de se ausentar, eu dou liberdade a ele para poder tapear, depois dou-lhe misturada e ele vai se embriagar. Logo que ele estiver tonto, chamo lá no reservado, quando ele chegar em cima, na escada do sobrado, eu dou-lhe um tombo, ele cai e morrerá arrebentado. Numa casa de farinha, a conversa se passou, Pedro junto da parede, todo conchavo escutou, disse ele, irei cortar por onde você traçou. Assim foi no outro dia, ele saiu bem cedinho, sua mulher chamou Pedro com muito jeito e carinho, dizendo, hoje à tarde venha cá, meu queridinho. Pois não, respondeu-lhe Pedro, atenderei o seu chamado, seja feito o que quiser, serei seu menor criado, o patrão estando fora, eu estarei ao seu lado. Ela sorriu para Pedro, mostrando ter amizade, ele dissera consigo, eu sei tua falsidade, comigo não adianta a tua sagacidade. Malazarte não tardou, foi no trato sem faltar, a mulher artimanhosa começou-lhe a carinhar, dizendo só me consolo se seus carinhos gozar. Minha flor, respondeu Pedro, desta forma não se fala, pois estando com você, não correrei nem de bala, e lembrando do seu nome, até quiabo me entala. Fiquei bastante contente
com o que ouvi dizer, para provar se é verdade, eu vou mandar já trazer um vermute especial para comigo beber. Disse ele, pois não, patroa, eu bebo até água raiz, bebo chumbo derretido e ainda desejo mais. Então foi chegando o vinho em 2 taças iguais. Fala Pedro para ela, vou pedir-lhe minha amada, para ir trocar de vestido e pôr a saia estampada, para com mais alegria eu tomar essa golada. Ela foi trocar de roupa e a criada distraída não viu Pedro trocar as vasilhas de bebida e no copo da mulher ainda deitou formicida. Assim que ela voltou, toda pintada e cheirosa, foi logo pegando o copo da bebida saborosa e juntamente com Pedro engoliu toda garbosa. Foi bebendo e foi caindo, não deu um grito sequer. Pedro falou para a criada, você diga o que quiser, porém eu vou alarmar que envenenou a mulher. Às 9 horas da noite o Policarpo chegou, encontrou a mulher morta e Pedro logo falou, foi um vinho que a criada para ela preparou. O homem fez um enterro e tratou de preparar um quengo ainda mais forte para com Pedro acabar e disse-lhe se prepare que temos de viajar. E foi pelo mundo afora com um lote carregado, negociando ambulante, porém de plano formado, e Pedro bem satisfeito, tangendo os burros calado. Num deserto junto a um rio, foram dormir certo dia, pensa então o fazendeiro, aqui eu ganho a porfia, mato e jogo o rio abaixo, termina toda a relia. Por estar o tempo quente, Pedro Malazarte armou sua rede sobre o rio e bem calmo se deitou, atravessado nas águas, ali quieto ficou. O fazendeiro viu isto, achou que era bom assim, pensou quando ele dormir, é que vai dar para mim, eu corto a corda da rede, ele tem que levar fim. Dormiu logo que deitou-se, porquanto estava enfadado. Quando ele acordou bem tarde, tudo estava sossegado. Disse consigo, é agora que dou fim a esse malvado. Saiu de ponta de pé, segurou bem o facão, vibrou na corda da rede com toda a satisfação. Vendo cortar, sentiu ele, consolado o coração. E falou, toma danado, agora tem de morrer, pagará tudo o que fez, assim é que deve ser. A correia que queria, no inferno é que vai ver. Depois daí se deitou, contente foi descansar, pela manhã despertou, ouvindo alguém a gritar, parecendo Malazarte, quando ia os burros juntar. Disse ele, não é possível, será o meu pensamento, com pouco avistou os burros, viajando a passo lento, sem os beiços superiores, com os dentes ao relento. Pedro vinha muito sério, lá no coice da mulada, o patrão lhe interrogou sobre aquela pataguada. Respondeu Pedro aos burros, que estão dando gargalhada. Essa noite eu me deitei, mas não pude adormecer, depressa me levantei e as cangalhas fui ver. Botei todas sobre a rede, para o couro amolecer. O Senhor nunca deu óleo para os arreios untar, os couros ninguém podia com eles mais trabalhar. Botei-os em cima da água para a frieza abrandar. Vi que o Senhor teve um sonho lutando com o diacho e levantou com um facão, marchando para o riacho. Cortou a corda da rede, tudo desceu o rio abaixo. Os burros estão alegres, pois irão descarregados de conduzirem mandu. Eles estão descansados, por isso estão todos rindos, de queixos escangalhados. Nessa hora o fazendeiro descobriu depressa as costas e disse, tire as correias, não quero ouvir mais respostas. Enquanto eu tiver vida, não pegarei mais apostas. Tirou-lhe 2 correias, dos pés até a cabeça, disse, sou irmão de Antônio, precisa que me conheça. Respondeu-lhe o fazendeiro, quero é que desapareça. Malazarte disse a Deus, gostei de lhe trabalhar, quando precisar de mim, pode mandar me chamar. Responde o homem, não quero, nem de você me lembrar.
Malazarte saiu concho, por aí se requebrando. Adiante encontra um pobre que vinha quase chorando. Que foi? Perguntou-lhe Pedro, que vem assim lamentando. Trabalhei, respondeu ele, a um tal de fazendeiro, quase que morro de fome, pelejei um ano inteiro, saí faminto e rasgado, porém neca de dinheiro. Quando a gente chega ali, parece bom cidadão, mas quando é pra pagar, o homem vira um leão, manda até chamar jagunços, cada qual mais valentão. Quem é? Lhe pergunta Pedro, que esse... Quem é? Pergunta Pedro, que esse marreteiro mora. Eu desejo visitá-lo, seguirei sem mais demora. Tome dinheiro e você daqui mesmo vai embora. O pobrezinho saiu, depois de lhe agradecer, explicou tudo direito para Pedro conhecer. E ele saiu depressa, sem ter mais tempo a perder. Chegando lá foi dizendo, bom dia meu bom patrão, já notei que o senhor é um belo cidadão, queira me dar um emprego, pois eu também sou cristão. Bom dia, responde o homem, se mostrando satisfeito, pode entrar, pois eu já vi que o senhor é direito, porque aqui não se arranja trabalho a qualquer sujeito. Sei que o amigo traz fome, pode vir logo almoçar, aqui a fazenda é boa, só ruim pode falar. Todos que lutam comigo sempre desejam voltar. Malazarte no outro dia para o trabalho marchou, da fazenda desse homem ele até muito gostou, por isso um ano completo nessa paragem ficou. Todo mundo ali gostou do porte de Malazarte, pois ele fazia tudo com muito cuidado e arte, e fazia todos rirem quando ia a qualquer parte. Fazia todos sorrirem com as suas palhaçadas, as filhas do fazendeiro davam boas gargalhadas. Pedro enganou todas duas, também lesou as criadas. Depois disso Malazarte quis dali se retirar. Pois já tinha feito um ano que estava nesse lugar. Ele então armou um quengo para poder se despistar. Pensou ele, se eu pedir pra minha conta fazer, esse cara não me paga e sou eu quem vou perder. E se as filhas alarmarem, aí eu sei que vai ter. Então comprou logo um pote muito grande a certo oleiro e disse, aqui é a chave para tirar do fazendeiro uma boa importância do seu mofado dinheiro. Levou o pote para casa e fez dele uma privada. Toda a obra que fazia era ali depositada, até que ficou tão cheio que não cabia mais nada. Com muito cuidado Pedro esse pote carregou, subiu em uma jaqueira e bem no olho amarrou. Depois disse, agora sim o que eu queria chegou. Fez uma carta e levou-a para o fazendeiro ler, dizendo que não sabia nem ler e nem escrever, para tapear o homem, só assim pôde fazer. O homem, lendo essa carta, disse, aqui está dizendo, regresse com brevidade, veja o que lhe recomendo, pois sua mãe Vitorina já está quase morrendo. Agora o pior de tudo é que não tenho dinheiro para fazer sua conta, falou triste o fazendeiro, só quando a safra chegar, lá para o mês de janeiro. Disse Pedro, isso é de menos, de nada vou precisar, pois na viagem terei onde possa me hospedar, e além de tudo eu terei de muito breve voltar. O fazendeiro gostou, disse logo, muito bem, vou lhe arranjar um pouquinho do que as meninas têm, pois tenho toda a certeza que o senhor vai e vem. Tudo isso nada é, disse Pedro entusiasmado, só uma coisa me faz eu ficar preocupado, é sair antes do tempo de ficar endinheirado. Não me diga, diz o homem, responde Pedro, eu sonhei com uma grande fortuna, já fui e verifiquei, conforme o que vi no sonho, da mesma forma encontrei. É um pote de dinheiro em cima de uma jaqueira, porém me disse a visão, para ir tirar sexta-feira, amanhã eu sairei, perderei minha carreira.
Agora a visão me disse que eu poderia ceder, só no dia estipulado eu não pudesse fazer, porém precisava logo o ajuste receber. Outro sem ser o senhor não me poderá comprar, nem também ir lá no pote antes do dia chegar. Se for o dinheiro todo, é ouro, vai se encantar. Ficou louco o fazendeiro, disse logo vamos ver. Pedro falou, acompanhe-me, para o senhor poder crer. Como é que a sorte vem, sem mesmo a gente querer? O fazendeiro com Pedro marcharam ambos a pés. Quando ele viu, disse, dou 50 contos de réis. É 100, respondeu-lhe Pedro, em pacotes de papéis. Qual de cima, qual de baixo? Ficou certo por 80. O fazendeiro contente, então Pedro lhe acrescenta, não diga nada a ninguém, senão o pote se ausenta. Tudo que a visão me disse, vou-lhe ciente fazer, não é para tocar no pote sob pena de perder. Se for tocar com a mão, verá desaparecer. Depois que eu receber do Senhor o pagamento, é que poderei fazer melhor esclarecimento. O Senhor tem de seguir todo o meu depoimento. Chegando em casa uma nata, na mesma hora pagou, então Pedro Malazarte o segredo revelou, e no outro dia cedo, sem ninguém ver, viajou. Ele disse, o Senhor vai, no dia de sexta-feira, estende cobertas limpas por debaixo da jaqueira. Se o ouro cair em terra, transforma todo em poeira. Depois que o Senhor tiver forrado ali todo o chão, 2 cabras têm de subir, cada qual com um bastão, para quebrarem o pote, sem tocarem com a mão. Todos 2 batem de vez, deixando as águas rolarem, deixem as libras caírem, para nos panos ficarem. Se fizerem de outro modo, verão todas se encantarem. Assim mesmo o homem fez, no dia determinado, ficou dizendo consigo, vai besta desmiolado, agora eu sei que já posso comprar até um reinado. Aqui na minha fazenda vou fazer uma cidade, minha casa vai ser outra, conforme minha vontade. Vou passear na Europa, criar popularidade. Depois, com esse dinheiro, eu serei mais que barão, vou terminar sendo rei de toda essa nação, e quando o besta voltar, metê-lo-ei na prisão. Afinal, chegou o dia de irem para a jaqueira, a família toda foi, nessa bela sexta-feira, de cobertas bem lavadas, cobriram a área inteira. Os camaradas subiram, cada qual com pau na mão, todos olhando para cima, prestando toda atenção, e o fazendeiro de baixo, com revólver em posição. De cá de baixo ele estava, com toda a força a gritar, só dizendo passo a bala, em quem no pote pegar, e também no que quiser, qualquer moeda a parar. Os cabras bateram logo, que chegou em posição, e descambou lá de cima toda aquela arrumação. O povo vomitou tanto que quase saiu o pulmão. O fazendeiro saiu por ali todo melado, da fazenda do compadre, foi sair indignado. Fecharam todas as portas, pensando ter endoidado. 5 caixas de sabão foi quanto ele gastou para limpar todo mundo da maneira que ficou. Mas as cobertas que foram, ninguém mais aproveitou. Assim que seu Pedro soube do que tinha se passado, procurou ver o irmão e disse, seja letrado, tome lá 40 contos para ficar consolado. Aqui não descrevi tudo, mas dei nessa relação alguns dados importantes da vida do sabichão, o Malazarte afamado, rebatedor de ladrão. Literatura de cordel, imagens do sertão. O Kengo, de Pedro Malazarte no Fazendeiro. Do autor, vamos ver aqui, João Damasceno Nobre.